Muito obrigado, Roberto, pelo convite. É uma honra estar com vocês nessa noite. Saúdo a todos. E a ideia dessa apresentação que eu trago para vocês vem justamente complementar o trabalho da professora Paula, que acabou de apresentar. Me inspirei muito na pesquisa dela de doutorado e hoje, na minha pesquisa de doutorado, tenho continuado alguns estudos nesse sentido de tentar entender de que maneira ocorre os processos de interação dentro do ambiente de realidade virtual e como a metodologia e as metodologias diferentes de design, de desenho, podem ser utilizados para melhorar essa experiência do usuário de uma forma a centrar não só na tecnologia, mas no ser humano. E, por esse meio, tentar proporcionar experiências mais positivas, mais satisfatórias aos usuários. Compartilhar rapidinho a apresentação com vocês aqui. Normalmente, quando nós começamos a pensar e a falar e a estudar em cima da pesquisa de desenho, de design, nós começamos a entender que quando nós projetamos e desenvolvemos objetos, artefatos, ambientes, entornos, tudo que rodeia o ser humano, e o ser humano pode fazer uso disso a benefício próprio, isso acaba atuando como estímulo sensorial inicialmente, e desses estímulos sensoriais partem a outras percepções que são derivadas dessa interação do homem com o objeto, com o entorno dele. E dessas interações, quando associadas às memórias prévias, às experiências particulares de cada um, podem vir a derivar reações emocionais, sentimentos, percepções que vão variar de indivíduo, de pessoa para pessoa. Então, a tecnologia é um fator muito importante, mas nós temos sempre que nos atentar de que modo nós podemos tornar aquela tecnologia mais intuitiva, mais segura, confortável, satisfatória, pensando não só na tecnologia, não só no equipamento de headset que é utilizado, como a Paula mencionou, tem evoluído muito a tecnologia, hoje tem causado muito menos desconforto, a qualidade da imagem, a resolução é muito melhor, a bateria tem um tempo melhor, os estímulos estão mais bem desenvolvidos, justamente por conta da pesquisa em UX, só que ainda não está finalizado, é uma trajetória que está em andamento e tem muita coisa que precisa ser desenvolvida ainda nesse sentido. E essa parte humanística cabe não só aos engenheiros, aos programadores, aos arquitetos, mas também aos designers que fazem essa ponte entre a tecnologia e a experiência do usuário, né? Então, hoje, quando nós pensamos em uma humanidade junto com a tecnologia, o design vem a fazer uma ponte nesse sentido. Nós podemos utilizar ali de diferentes metodologias de desenho para poder melhorar essa experiência. Então, desde a user experience, a user interface, que é uma das bases principais da VR hoje, da tecnologia de realidade virtual, mas outras metodologias complementam muito essa pesquisa. Design centrado no usuário, né, User-Centered Design, a próprio HCI, que é uma área ampla, mas que hoje já existe uma área tecnológica dentro do HCI focado em VR, Emotional Design, que é uma área que tem muito a ver com a ergonomia, com a pesquisa do prazer, das sensações, dos sentimentos, a própria parte de ergonomia, ergonomics, que tem a ver com a questão de segurança, de conforto, de o próprio bem-estar físico do indivíduo, e metodologias como design thinking podem ajudar até a própria gamificação a criar ambientes mais atrativos, mais intuitivos, mais fáceis e prazerosos de se estar inserido. Mas o foco dessa metodologia não pode ser necessariamente, pode ser pessoas que pesquisam só na tecnologia, mas o foco, ao meu ver, enquanto pesquisador de design, e é o enfoque que eu tenho dado na minha pesquisa, é acima de tudo no bem-estar humano. Então, como eu posso utilizar desses recursos, desses conhecimentos, aliados à tecnologia, mas focando isso no ser humano, no usuário. É, para falar
disso e focar no usuário, nós precisamos entender alguns fatores rápidos, que eu acredito que todos nós, de alguma maneira ou outra, já tenhamos estudado, quando nós falamos de usuário, é a percepção de fatores endógenos, exógenos, que vão moldar as percepções individuais e posteriormente coletivas. Exemplificando de maneira rápida, os fatores endógenos são todos aqueles fatores individuais e intrínsecos a cada uma das pessoas. Todo mundo é diferente e cada um tem esses fatores de modo diferente que devem ser levados em conta. Desde a percepção sensorial, dos 5 sentidos que nós estamos acostumados, existem outros 21 sentidos, equilíbrio, sentido, é, assim, que é vital para essa percepção. Toda a questão de cognição, intelecção, né? O fato de a gente adquirir um conhecimento, compreender esse conhecimento, nossas experiências e memórias e recordos passados, o estado emocional momentâneo que nós estamos, o estado de ânimo que nós estamos, que é um paralelo a isso, o estado de saúde física e psíquica, a idade, o gênero, carga hormonal, consumos de psicoativos e a própria fé, que isso é intrínseco e interior a cada indivíduo, é uma parte da percepção que nós temos, né, e que vai ser estudado pela ergonomia, pela psicologia, né, são fatores que nós devemos estudar e saber como funciona. E os fatores exógenos, que são os fatores de entorno externos, que condizem a todo o ambiente e objetos que estão ao redor do indivíduo, dessa pessoa, que devem ser estudados, porque esses são os estímulos principais dessa interação. Então, desde as questões ambientais, de ruído, iluminação, temperatura, vibração, as cores, as formas e a estética do desenho, os artefatos, os ambientes, os meios de comunicação, as mídias sociais, tecnológicas, própria sociedade, a cultura, religião, política, educação, as relações sociais, o país, o idioma, tudo isso, essa questão externa, interage com as questões internas dos indivíduos. E dessas interações internas e externas, tem-se a percepção individual e também se tem a percepção coletiva quando os indivíduos interagem entre si e formam-se ali grupos culturais, grupos sociais, que vão gerar uma percepção diferente. A percepção individual, às vezes, é diferente dessa percepção coletiva, porque cada um é único e percebe o ambiente de uma maneira única. Os prazeres que também vão influenciar de maneira intrínseca a cada indivíduo, do fisiológico ao prazer social, ao prazer psicológico, ao prazer ideológico, são elementos que vão variar na percepção de pessoa para pessoa, e tudo isso tem uma influência vital na interação com qualquer artefato. Então, quando nós projetamos um artefato, nós temos que entender que todos esses fatores, todos esses prazeres estão envolvidos na interação, não necessariamente no objeto, mas na interação do ser humano com o objeto. Uma pequena diferenciação, né? Eu mencionei um pouco atrás sobre edonomia e ergonomia. Tá? Ergonomia são as normas para conforto, para usabilidade, para funcionalidade, para seguridade, para segurança, e a ergonomia tem uma função mais universal, mais coletiva, tende ao coletivo. E a idonomia tende à individualização, ela foca mais nas questões das experiências agradáveis, foca no uso, porque o uso também torna essa experiência agradável, um uso agradável facilita esse processo, na individualização, e as duas se complementam, pesquisam-se elementos em conjunto, mas a ergonomia foca ao coletivo e ao universal e a idonomia foca ao individual. Quando nós aliamos essas duas metodologias, nós conseguimos ter uma visão mais holística e mais ampla, que facilita muito a investigação dentro da realidade virtual. Outros elementos importantes para avaliação de produto, e meu foco tem sido esse no doutorado, é avaliar diferentes produtos em ambiente real. Então, eu entrego esses produtos aos usuários em ambiente real
e depois eu replico o entorno virtual e replico esses objetos em realidade virtual para verificar com esses usuários se nesse ambiente virtual as interações são parecidas ou complementares. Então, da mesma maneira que esses elementos, quando nós projetamos para objetos físicos, ambientes físicos, geram experiências e percepções, quando nós projetamos para ambiente virtual, também gera. Então, eu tenho investigado nesse sentido como essa interação em ambiente virtual pode trazer para esses objetos significados, como apontam Norman e apontam Loback, funções simbólicas, funções reflexivas, eh, funções de conduta e prática, como se faz o uso, como que se maneja esse objeto em ambiente virtual, as questões viscerais, que vão envolver muito da função estética, da questão da aparência, que vai despertar determinadas emoções. Então, como nós conseguimos utilizar dessas metodologias e conceitos para desenvolvimento de produtos reais aplicados a objetos virtuais? Trago alguns outros autores. Essa pesquisa é uma revisão sistemática que complementa uma outra pesquisa de revisão sistemática feita anteriormente, que tenta entender como que acontecem essas interações e preocupações dos indivíduos, como a maneira que é ofertada um produto, um ambiente, pode incentivar ou gerar uma percepção de avaliação, de apreciação, e como isso vai acarretar numa percepção emocional. A Paula pesquisou no doutorado dela sobre a questão de UX, e eu tenho pesquisado no meu doutorado um complementar do UX, que é o design emocional. Outros conceitos que vão complementar essa ideia são vários diagramas, mas no final todos vão se consolidar num outro diagrama que vai ser apresentado, que está em atualização, está sempre em desenvolvimento, porque as tecnologias estão evoluindo, mas de modo geral, o usuário traz consigo os interesses operacionais, normativos, apreciativos, o ambiente, os objetos e o entorno proporciona estímulos. Dessa interação acontecem as avaliações, e isso vai gerar uma atitude de aprovação, reprovação, e com essa atitude, possíveis experiências emocionais. O design para emoção, da mesma forma que o design para a experiência do usuário, não tem o objetivo de manipular o usuário, o ser humano, mas de compreender como que acontecem e por que acontecem essas emoções e como deriva isso na relação do usuário com o artefato, com o ambiente, como nós podemos, por meio dessas metodologias, desenvolver resultados mais satisfatórios. E, fazendo um pequeno contexto, hoje nós falamos bastante de realidade virtual, de diferentes tipos de realidade, e da mesma forma que o termo metaverso tem ganhado força, o termo techno-human tem ganhado força também. Quando nós falamos disso, normalmente estamos se referindo à questão da integração entre a tecnologia e a sociedade e a humanidade, de uma forma de melhoria, de integração, e algumas pessoas falam de questão de fusão com máquinas, seja tecnologia de próteses, órteses, hoje já tem desenvolvimento de órteses de membros superiores, inferiores, tecnologia assistiva tem evoluído muito na própria medicina, e a parte de sci-fi, de ficção científica, estuda isso, jogos, filmes falam e falam e falam e trazem muitos exemplos disso. E a primeira coisa que nos vem à cabeça quando falamos de Techno-Human são algumas referências clássicas do cinema, da literatura, que ainda estão um pouco longe de ser a nossa realidade, mas que estamos no caminho dessa evolução até determinado nível tecnológico. Hoje, o Tecno-Human, como nós falamos, tem muito mais a ver com a internet das coisas, com a IoT, com a internet, com sistemas de mecanização e automação por via de inteligência artificial, por via dos robôs, a própria realidade virtual, que é um elemento que tem facilitado e ajudado na interação, a própria interação que nós estamos tendo agora via computador, tablet, celular.
conexão via GPS. Então, hoje o mundo globalizado e super conectado traz essa questão de integração, acima de tudo, com a tecnologia. E aos poucos, nós percebemos que as novas gerações, desde cedo, têm tido um domínio fantástico dessa tecnologia. Cada vez mais cedo começa-se a utilizar um smartphone. E isso é uma possibilidade e, ao mesmo tempo, um perigo. Nós temos que tentar equilibrar, porque é tudo muito novo e nós temos que ter responsabilidade com tudo que nós criamos nesse sentido. Uma pequena recorte, né, um pequeno recorte hoje do Google Trends, o país que mais se procura realidade virtual, o termo, é na Etiópia. Então, os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento estão tendo acesso a essas tecnologias que estão ficando mais baratas, mais acessíveis. O próprio Google Cardboard proporcionou isso, o VR Box, outros elementos baratos que utilizam do próprio smartphone para facilitar essa interação, mas, ao mesmo tempo, a parte assim, de desenvolvimento, de pesquisa e de inovação tecnológica ainda ocorre muito em países mais desenvolvidos em relação à tecnologia, por conta do acesso a microchips, a esses hardwares e softwares. Então, nós ainda estamos iniciando essa trajetória. Existem vários países que estão muito mais avançados e nós estamos pesquisando justamente para não ficar para trás, né? Não ficar defasado nessa questão tecnológica. Um recorte dentro do Brasil, tá? Os principais estados que têm feito pesquisa nessa área são os estados da região sudeste e sul do Brasil, que é uma região que tem um desenvolvimento financeiro, de investimento e tecnológico um pouco mais avançado que alguns outros estados, né? Mas percebe-se que estados do norte, do nordeste têm desenvolvido pesquisas na área, então está disseminando essa tecnologia dentro do território do Brasil, o que é um bom sinal. E acredito que em outros países da América Latina também esteja desenvolvendo. E é importante, nesse sentido, aliarmos forças nessa pesquisa. A Paula trouxe algumas referências de alguns conceitos e diagramas. Eu vou trazer isso de maneira rápida, para mostrar que existem muitos diagramas, alguns se contradizem, outros se complementam e outros se atualizam. E a minha pesquisa nesse sentido é de tentar atualizar essa área, né? Então, o Milgram vai falar do entorno real e virtual, que é um contínuo que vai passando por meio da mistura, né, do degradê dessa tecnologia. Outros autores mais recentes, como o Scabes, fala que não é um contínuo, mas é um descontínuo, porque nós não chegamos ainda ao nível de Matrix, que nós vemos nos filmes, das séries, da parte sci-fi, que aqui entra a ficção científica e a ciência ainda está caminhando nesse sentido. Então, tem um rompimento, tem uma barreira tecnológica que nós devemos ainda desenvolver para poder superar. O próprio Scardus, ele fala que não é uma linha contínua de pesquisa, de tecnologia, mas são diferentes planos que vão se complementar, da imersão com a interação, com a extensão do conhecimento, com a coerência. Então, quando um plano interage com outro plano, tem-se uma ilusão, tem-se uma sensação de presença, uma sensação de inteligência do sistema, e quando se entende todas essas linhas, todos esses planos, tem-se ali uma sensação de uma ilusão de realidade mista. Então, são mais de um fator, não é linear, como a própria realidade nossa, ela é diferentes dimensões, a realidade virtual também tem que ser estudada em diferentes dimensões. E isso vai envolver sempre os sentimentos internos de cada um dos indivíduos, as questões das diferenças individuais desses usuários e as características objetivas que vão vir dessa realidade virtual, né? Então, quando nós temos a imersão, a companhia de outras pessoas ou de mesmo de empresas que incentivam a coerência, tudo isso filtrado pelo ser humano
nós vamos ter ilusões de plausibilidade, de copresença, de ambiente, de presença social, que vai gerar uma sensação ali de imersão, de presença, que tem que ser muito bem pensada e projetada para aquele que vai fazer o uso. Como a Paula mencionou, às vezes uma interface para um idoso é diferente de uma interface para um adulto, que é diferente de uma interface para uma criança, que é diferente para uma pessoa que tem restrição visual ou restrição auditiva, que fazem uso dessa tecnologia também. Então, tudo isso tem que ser pensado sempre levando em conta o fator mais difícil de se entender, que é o fator humano. E esse é um dos diagramas que eu tenho utilizado na minha pesquisa e que eu estou tentando desenvolver, melhorar e complementar, junto com o apoio da professora Paula, que vem a entender das características dos sistemas, dos usuários, dos contextos de tarefa, quando interagem com a tecnologia, com esse Techno-Human, e em diferentes estados, então, nas qualidades instrumentais, que vão envolver ergonomia, nas qualidades de estado físico, que vai envolver a questão do VR sickness, como, se não me engano, foi o Vitor que perguntou, da questão dos enjoos, das náuseas, como que a gente consegue controlar isso por meio de sensores mais avançados, por meio de controles de software, ou por meio de adequar isso ao ser humano. Estado psicológico, né? Como que essa pessoa vai entender, e as questões das percepções de qualidades instrumentais, estéticas, o estímulo em si, que vai convergir para as reações emocionais e para as consequências de UX. E o que eu tenho tentado entender, que, ao meu ver, que complementa esse modelo proposto pelo Chiran, é que as reações emocionais são intrínsecas, estão internas às consequências de UX. Consequência de UX é algo mais geral, e uma dessas várias consequências são as reações emocionais, e é nessa reação emocional que eu tenho focado. A Paula traz o conceito e o diagrama dela, que eu tenho utilizado também como base para entender essa questão de UX, e, de modo geral, minha pesquisa ainda está em desenvolvimento. Eu estou finalizando o desenvolvimento do laboratório virtual. Estou avaliando 3 segmentos diferentes de produtos do dia a dia, em 3 protocolos diferentes de usabilidade percebida visualmente, de percepção semântica e simbólica e de percepção emocional, para um ambiente real com objetos reais e a replicação desse ambiente em virtual com objetos virtuais, controlando o tempo, iluminação, fatores de temperatura, com usuários que ainda não tenham tido contato com a realidade virtual. E meu foco não é falar que a realidade virtual substituiu nosso real, mas eu quero tentar entender o quão complementa e o quão útil pode ser isso numa metodologia em design. Se for complementar, se funcionar, eu posso hoje antecipar uma etapa de avaliação de um objeto, ou de um ambiente, ou de um produto, sem precisar prototipar ele em 3D, imprimir, fazer o processo de prototipação por usinagem ou por impressão. Eu posso, com o modelo virtual, já antecipar uma avaliação ainda em ambiente virtual, o que pode reduzir custo, pode acelerar o processo, pode facilitar a metodologia, uma vez que é uma ferramenta que arquitetos e engenheiros têm utilizado, e nós, enquanto designers, enquanto projetistas, desenhadores, precisamos nos atentar e nos atualizar nesse sentido, que é uma ferramenta que pode sim ser muito útil para o desenvolvimento das nossas pesquisas, dos nossos produtos e complementar também a área do design nesse sentido. Então, o principal é isso, é contribuir para a área do desenho, desenvolvendo produtos, ambientes, sistemas, jogos, experiências a baixo custo, que a tecnologia tem hoje caído o preço, tem se tornado mais barato nesse sentido, com realismo, com uma qualidade de imersão, com uma qualidade de presença, para se tornar ali uma solução interativa, eficiente, efetiva, segura, eficaz e, acima de tudo, que cause um impacto emocional, uma reação emocional positiva ao usuário.
Bom, eu agradeço o convite, Roberto, agradeço o espaço, um prazer estar com vocês essa noite. Me coloco à disponibilidade para responder as perguntas. Quem quiser entrar em contato comigo, quem quiser pesquisar em conjunto, me coloco à disposição. E é isso, agradeço a oportunidade. Gracias, Rodolfo. Te pediría que vuelvas a colocar tu dirección de mail, de correo electrónico en el chat, porque Sim, está sim. muy pequeño y tengo miedo que no lo puedan tomar. Te hago dos preguntas y presento rápidamente a Leticia. Mis preguntas son, ¿cuánto hace que comenzaste la investigación? Eu iniciei o doutorado, pesquisa em 2020. Inicialmente, eu ia pesquisar a parte de design emocional dentro da área médico-hospitalar, mas por conta justamente da pandemia, das restrições, de isolamento, da quarentena, eu optei por desenvolver algo que pudesse ser aplicado de maneira remota. ¿Y Então, hoje, eu posso en, encaminhar o laboratório até o usuário e não trazer o usuário até o laboratório. en cuánto tiempo pensás concluirla? A previsão de conclusão da segunda etapa de coleta presencial é ainda esse semestre, esse segundo semestre de 2023, e a conclusão é até fevereiro, março do próximo ano, de 2024. Perfecto. Muchas gracias. Las preguntas tienen que ver con que te escucha gente que está en la misma situación que en tu caso, solo que no sé si le falta tan poco tiempo y tiene esta profundidad de trabajo que acabamos de escuchar. Rodolfo, felicitaciones y muy agradecidos. Vamos ahora a Leticia, que si querés ir colocando tu tela. Leticia, te presento muy rápidamente para no robarles tiempo. El impacto del codiseño en organizaciones por medio de la investigación apreciativa. El equipo entiende a las organizaciones a partir de el metamodelo